Às vezes a gente fica olhando para um determinado lugar, esperando encontrar uma pessoa, mas aí esse lugar está vazio e o que a gente tem são só memórias de momentos bons que a gente viveu e também memórias de momentos que a gente não viveu, de palavras que a gente não disse. E muitas vezes esse lugar vazio não vai mais ser preenchido nessa vida. Por isso eu desejo que nesse ano que se inicia, que a gente possa saber viver mais, viver o presente, aproveitar o momento com as pessoas que a gente ama, superar desavenças e viver o presente. Porque mesmo a gente planejando, às vezes a gente não sabe o que vai acontecer. E pode ser que esse presente nunca chegue. Que a mensagem desse vídeo que vocês possam levar a mensagem desse vídeo para o ano de vocês. E vamos juntos aproveitar a vida que a gente tem, dando a atenção que a gente merece para a gente mesmo, para nós mesmos e para aqueles que a gente ama. Se você não escolhe como viver, a vida escolhe por você. E geralmente ela escolhe de um jeito que você não gostaria. Foi depois de assistir a peça ao musical Beetlejuice e o filme Frankenstein que eu entendi uma coisa muito valiosa sobre a vida. Durante muito tempo eu achei que saber viver era aproveitar a vida ao máximo, era curtir, aquela ideia de carpe diem, eu achava que era você curtir sem muita responsabilidade, fazendo o que você quisesse. E hoje eu vejo que isso é uma ideia perigosa, porque viver o presente sem consciência não é liberdade, é fuga. Saber viver não é viver sem consequência, mas é viver sabendo que toda escolha constrói um futuro. No musical Beetlejuice, o que mais me chamou a atenção não foi o humor ou o absurdo da peça, mas foi o desconforto com a própria vida. Personagens presos, confusos, sem direção, mais reagindo do que escolhendo. E ali eu vi algo que acontece bastante, que são pessoas que não vivem mal, mas estão simplesmente sobrevivendo. Elas existem e são levadas pela vida. E quando você não decide, alguém decide por você. Já o filme Frankenstein mostra um outro lado da moeda. E não é bem o medo de viver, mas é a irresponsabilidade de você criar sem assumir as consequências. Ele mostra que não são só as escolhas que definem a nossa vida, mas as escolhas que a gente deixa de fazer também acabam cobrando um preço alto. E ignorar as consequências delas não eliminam o futuro, só deixam o futuro mais duro. Hoje, para mim, saber viver é uma coisa diferente. É você ter consciência das suas escolhas e decisões, sabendo que elas vão impactar o seu futuro. E se você não faz nada, se você não age, tomando as decisões, fazendo as escolhas,
Você não fica neutro. Você é levado. E aí, refletindo sobre isso, eu também comecei a pensar sobre o tempo, sobre como a ansiedade está muito relacionada ao pensamento que fica só no futuro, e a tristeza, a depressão relacionado a coisas que ficam no nosso passado. E o problema disso é que a vida acontece em outro lugar. A vida acontece no presente, no agora. E o agora só ganha sentido verdadeiro quando ele é usado para decidir. E no coaching eu vejo isso com bastante frequência. Pessoas que reclamam que a vida está passando sem elas perceberem. Elas não sabem o porquê. E na maioria das vezes não é uma falta de capacidade, mas uma falta de escolha consciente do que fazer. Por isso também essas duas obras me marcaram tanto, né? Beetlejuice e Frankenstein. Uma comédia e um terror dramático que abordam o tema da morte, mas a principal lição que eles deixam é sobre a vida. Vamos então agora ao nosso momento reflexão. Que escolhas você tem adiado, esperando um momento ideal que nunca chega? Que decisões você evita hoje, mas sabe que vão cobrar um preço amanhã? E se você continuar vivendo do mesmo jeito, onde isso vai te levar? Saber viver não é viver intensamente, é viver conscientemente. Porque no fim, a vida que você terá é o resultado das escolhas que você teve coragem de fazer. Até mais.